Nós vamos falar sobre os 3 poderes. A Bíblia já diz aí: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29:4. Não há nada nesse mundo mais poderoso do que essa palavra aqui. Veja que uma autoridade no nosso país ou no mundo, uma pessoa que é autoridade, a palavra dela, quando ela fala uma palavra, ela mexe com o mundo, ela mexe com a economia do país. A palavra de uma autoridade, ela mexe com o país inteiro. Isso é a palavra de um homem mortal, a palavra de um homem que é mortal, que é pecador, que é falho. Agora, imagine essa palavra, que é a palavra do Todo-Poderoso. Ele disse que pode passar os céus e a terra, mas essa palavra não passa. Quando você se apega a essa palavra, quando você age em cima dessa palavra, quando você toma atitudes em cima dessa palavra, é impossível dar errado. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não pode falhar. Deus não pode falhar. Ele criou o universo e tudo que há nele, usando apenas essa palavra. Usando apenas a palavra, mais nada. A ferramenta de Deus para construir o universo foi a sua palavra. E a palavra dele nunca falhou. Nunca falhou e nunca vai falhar. Por isso que está escrito aí: a voz do Senhor é poderosa. Onde chega a voz dele, o lugar treme. A voz de Deus é ouvida pela natureza. O Mar Vermelho ouviu a voz dele e teve que se abrir. O Rio Jordão ouviu a voz de Deus e teve que se abrir. A figueira ouviu a voz de Deus e morreu, secou. O cego ouviu a voz de Deus e passou a enxergar. O morto ouviu a palavra dele e teve que reviver. Quando você aprende a depender dessa palavra, meu amigo, e não dos homens, não de ninguém, mas da palavra de Deus, então você se torna um vencedor. O médico disse assim para você: o seu caso não tem jeito, a medicina não tem mais o que fazer, aquela doença, aquela situação ficou insustentável para a medicina, não tem o que fazer. Tudo que eles poderiam fazer, eles fizeram. Mas a última palavra para aqueles que creem em Deus não é a da medicina, é a palavra de quem? De Deus. Mas é necessário, é preciso que eu esteja apegado a isso aqui. Eu tenho que estar vivendo nessa palavra, eu tenho que estar apegado a ela, eu tenho que estar afincado a minha vida nela, a minha cabeça tem que estar nela. Compreende-se ou não? Não é dizer assim: eu tenho a Bíblia, pastor, eu tenho a Bíblia. Tá bom, você tem a Bíblia, e daí? Se você não crê nela, se você não se lança nela, se você não confia nessa palavra, não confia. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a sua vida, ela tem o poder de mudar a sua vida. Tem pessoas que chegaram na igreja, uma palavra que elas ouviram, só uma,
foi o suficiente para mudar a história da vida dela. Uma palavra. Elas se apegaram a uma palavra. Deus falou para Josué assim: Josué, ser forte e corajoso. Acabou. Então Josué se tornou um homem forte e corajoso, porque ele sabia que Deus era com ele. Através daquela palavra. Os homens do passado venceram por causa da palavra. Eles se apegavam à palavra. Está escrito. O próprio Senhor Jesus usou a palavra. Está escrito. Jesus usou a palavra contra o diabo. Está escrito. Quando você se apega à palavra de Deus, quando você se agarra à palavra de Deus, então, meu caro, não tem ninguém que possa impedir você de ser um vencedor. Amém? Não tem ninguém que possa impedir você de chegar onde você quer chegar. Então, primeiro, é o que? A palavra. Amém? Os 3 poderes. Segundo, a oração. Segundo é a oração. Está aqui, ó. A oração. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha o quê? Pedido. Quer dizer, Jabes nasceu na dor, no sofrimento, na aflição, mas ele fez uma oração a Deus. Ele invocou a Deus. E Deus então o atendeu. E essa é uma arma, é um poder que poucas pessoas sabem usar, apesar de ser simples. A oração. Quando Daniel orou a Deus, o anjo apareceu para ele e disse assim: Daniel, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi atendida. Ana, quando ela estava em amargura de alma, a Bíblia fala que ela orou ao Senhor. E o Senhor o quê? Atendeu ao clamor de Ana. O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, eles clamaram, eles oraram ao Deus dos céus. E Deus o atendeu. Então esses homens e mulheres eram homens e mulheres de oração. A oração, ela tem poder. A oração tem o quê? Poder. Quando você sabe utilizar essa ferramenta chamada oração, então essa oração, ela tem o poder de libertar o seu filho, ela tem o poder de abrir porta para você, ela tem o poder de mudar a sua vida. A oração tem o poder de amarrar, de repreender o mal, de livrar você das ciladas do diabo. A oração tem o poder lá no seu trabalho, de abençoar o seu trabalho. Quando você chega lá pela manhã, então você faz a sua oração pedindo a Deus para abençoar a sua empresa, o seu comércio. Jesus ensinou a oração, porque ele sabia que a oração tem poder, mas tem pessoas que não oram. Tem pessoas que não oram, não falam com Deus. Elas têm preguiça de orar. Se ela está passando por um momento difícil, ao invés dela orar, ela vai buscar ajuda dos homens. Ela recorre aos homens.
ela fica a depender das pessoas. Se ela está passando por um momento difícil, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, quando ela poderia aproveitar o tempo que ela usa para reclamar, ela poderia usar esse tempo para orar. E quando ela está lá falando na porta de casa, ou da empresa, ou do comércio, com o vizinho, olha, hoje está ruim, olha, hoje a coisa está feia, olha, hoje, puxa vida, está tudo dando errado, eu não sei o que está acontecendo, poxa, eu estou indo na igreja, por que eu estou passando por isso, por que Deus está... Ao invés dela ficar meia hora ali reclamando, ela poderia pegar 10 minutos, entrar no banheiro e fazer uma oração. Oh meu Deus, eu não aceito essa situação, porque o Senhor sabe que eu estou te servindo, eu tenho um pacto com o Senhor. E quando o vizinho chegar e falar assim, olha, está ruim hoje, né? Não, não está não, vai melhorar. Se está ruim, vai melhorar. Amém? Porque Deus pode enviar uma pessoa na sua empresa, Deus pode enviar um cliente, faltando 5 minutos para você fechar a porta. Deus pode enviar um cliente que vai recompensar todo dia, toda semana, todo mês, que você não conseguiu vender. Você sabia disso? Mas o problema é que o ser humano, ao invés de orar, ele prefere o quê? Reclamar. Ele prefere murmurar. Ele prefere chamar o vizinho e ficar falando com o vizinho da situação, lamentando. E quanto mais murmuração, pior fica. Quanto mais reclamação, pior fica. Se você quer vencer, se você quer mudar a história da sua vida, pare de reclamar, pare de murmurar, aprenda a confiar em Deus, aprenda a depositar a sua fé nele, a sua confiança nele. Amém, pessoal? Compreende isso ou não? Aprenda a depender de quem? De Deus, dependa dele, passa a depender dele e de mais ninguém. Amém? E a terceira é o quê? A reação. Paulo e Silas, perto da meia-noite, o que eles faziam? Eles murmuravam. Paulo e Silas reclamavam porque estava preso. É ou não é? Então eles estavam lá assim, ó, meu Deus, por que o Senhor deixou que a gente ficasse aqui preso nesse cárcere? Por que o Senhor deixou eles nos prenderem? E eles ficaram lá, poxa, o Senhor não é Deus, porque, poxa, a gente está te servindo, nós estamos sendo fiel ao Senhor, e o Senhor deixou que eles nos prendessem, nós estamos pregando a tua palavra, falando do Senhor, e olha só o que nós colhemos. É isso? É isso? Não. Eles foram presos, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam o quê? Hinos a Deus. E os outros presos o quê? Escutavam. E de repente sobreveio um tão grande o quê? Terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, por causa da reação deles diante daquele momento, Deus então se manifestou. Ao invés de reclamarem, eles preferiram orar. Eles foram orar. Eles foram manifestar a sua fé. Diante da sua situação, diante do momento difícil que você enfrenta, a sua reação vai contar muito. A sua reação vai contar muito. Você sabia que Deus permite momentos difíceis na nossa vida para nos abençoar? Você sabia? Você sabia que você pode pegar esse momento difícil que você está passando e fazer dele uma limonada? Fazer desse limão uma limonada? Você sabia disso? Tudo depende da sua reação. Tudo depende como você lida com isso.
Tudo vai depender como você reage a essa situação. Tudo depende de você. Se você for sentar, reclamar, murmurar, chorar, querer que as pessoas tenham pena de você, a sua vida vai daí para pior. Agora, se você levantar sua cabeça, crer nessa palavra, buscar o socorro nessa palavra, então você vai ver o que Deus vai fazer. Lembra do que o bispo Macedo já falou? Quando ele estava no momento lá atrás, que a dona Esté chegou para ele e falou assim: Edi, eu preciso de dinheiro para fazer compra porque não tem nada para comer. E ele só tinha o dinheiro da passagem. Lembra que ele contou esse testemunho? Então ele ficou revoltado. Mas ele não ficou revoltado com dona Esté. Ele não ficou revoltado com Deus. Ele ficou revoltado contra aquela situação, pegou a palavra, abriu a Bíblia lá em Malaquias 3,10 e falou com Deus: ó meu pai, eu sou dizimista, está escrito aqui que o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Então cadê essas bênçãos na minha vida que eu não vi até agora? Cadê? A minha mulher está me pedindo dinheiro para fazer compra, eu não tenho para dar para ela. O único dinheiro que eu tenho é da passagem. Então naquele momento ele reclamou com Deus, ele reivindicou o seu direito mediante a fé na palavra de Deus. E o que aconteceu? Dali por diante, nunca mais ele teve necessidade. Ele não foi reclamar com ninguém. Quem prometeu é o dono dessa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui não é minha não, essa palavra aqui é dele. Pega essa palavra, vai lá no seu quarto, dobra o seu joelho, coloca essa palavra em cima da cama, dobra o seu joelho e fala para ele. Você não é fiel a ele? Você não confia nele? Você não tem depositado a sua vida nele? Então reaja diante da sua situação com um espírito positivo. Quando Moisés mandou os 12 espias na terra prometida para ver e fazer lá o relato da terra e trazer para ele a situação, dos 12, 10 voltaram trazendo qual tipo de situação? Ó Moisés, a terra é boa, só que tem um problema. Lá tem os inimigos, tem os anaquins, tem os jebuseus, tem os heveus, um habita aqui, outro habita ali. Criou um monte de quê? De dificuldade. Nós não podemos entrar nessa terra, eles disseram. Mas dentre os 12 tinha 2, que era Josué e Calebe, que disseram assim: eia, nós podemos entrar, nós podemos subir e possuir essa terra. Quer dizer, diante do quadro que eles viram ali, diante daquela situação que eles viram ali, que não era fácil aos olhos físicos, porque ali tinha os inimigos, mas Josué e Calebe não olhou com os olhos físicos, eles olharam com o olhar da fé, com os olhos da fé, e eles disseram: nós podemos. Em outras palavras, nós cremos em Deus, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é o quê? É maior, nós podemos desapossá-los, nós podemos tirá-los da terra, nós podemos. Mas os 10 olharam para a dificuldade e desesperaram o povo. É o que acontece. Tem gente que vem no pacto, vem na reunião de segunda-feira, mas quando ela se depara com a dificuldade, ela logo esmurece. Ela esquece tudo que ela aprendeu na igreja. Esmurece. E você não pode esmorecer. Amém? Então, a primeira é o quê? Primeiro poder é a palavra de Deus. Amém? O segundo é o quê? A oração. E o terceiro é como você reage diante dessa situação. Então, meu caro, confie em Deus e deixa Deus se manifestar na tua vida para que Ele possa te abençoar.